que se ainda tu entrasse na fornalha, ele estaria lá com você. Se você fosse lançado na cova, lá ele estaria com você. Atos 16, no versículo 16, é a mensagem dessa noite. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas, aleluia, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra poderosa. E essa palavra, eu costumo sempre abrir as minhas pregações dizendo que a palavra, ela tem poder. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Em Hebreus 4:12 fala isso. Que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e ela também tem poder para discernir os corações. Por isso que muitas das vezes eu estou aqui pregando o evangelho, prego a palavra de Deus no culto, tem pessoas que falam assim: alguém contou a minha vida para o pastor. Não é possível. A gente vai na igreja e ele fala exatamente o que a gente está passando. Mas não é o pastor, não é que alguém contou, é a palavra de Deus, que ele sabe, Deus conhece a nossa necessidade. Ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir. E muitas das vezes, o que nós precisamos ouvir não é aquilo que vai massagear o nosso coração, mas é aquilo que vai confrontar a nossa mente. O confronto, irmão, da palavra, que é o Espírito de Deus, com a carne, a vontade da carne. Eu sei que muitos de nós
queremos vir na igreja e receber uma palavra de bênção, de vitória. Amém? Eu quero também. Mas vai ter momentos em que o Espírito Santo vai precisar te sacudir, vai precisar mexer com o teu interior, vai ter que mexer com a tua mente para você despertar para a obra que Deus tem na sua vida. Quantos estão comigo aqui? Glória a Deus. Vou começar a entrar nesse texto aqui, que fala de uma menina que ela tinha um espírito de adivinhação. E Paulo e Silas, eles tinham o costume de um determinado horário do dia, eles iam à oração, ao momento de clamor. Eu não sei se você que está aqui tem um momento específico de orar na sua casa, mas Paulo e Silas tinham. Eles tinham esse momento, eles tinham essa disciplina para naquele momento certo, naquele momento ideal, parar tudo e buscar a Deus em oração. É uma prática que tem se perdido bastante na vida de muitos crentes, muitos evangélicos. Mas a palavra de Deus está afirmando que essa é uma prática importante se você quiser permanecer firme na presença de Deus. Quando você vê alguém que se desviou, desanimou no caminho, você pode ter certeza que essa criatura já parou de orar faz tempo, que essa pessoa já deixou de ter contato com a palavra. E isso trouxe o quê? O enfraquecimento e a frieza espiritual. Quando você vai lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, você vai ver o Espírito Santo falando ao anjo da igreja, dizendo: quem dera você fosse frio ou você fosse quente, mas porque é morno, vou vomitar. Entende? Deus está te chamando não para você ser frio e nem morno, mas para você ser quente, irmão. Amém? Você ser fervoroso, cheio da glória, cheio da presença, cheio de atitude de Deus. Tem alguém comigo aqui? Nós precisamos construir uma geração de pessoas cheias do fogo do Espírito Santo de Deus, que não tem medo nem teme nada nem ninguém, porque nós temos o Pai dos Espíritos sobre nós. É a Bíblia que fala. Então essa menina, quando ela via Paulo e Silas todos os dias, naquele momento, caminhando em direção à oração, ela declarava: esses homens são homens de Deus. Esses homens são mensageiros de Deus. Só que aquilo trouxe uma perturbação na vida do apóstolo Paulo. E ele deu uma ordem para o espírito que estava naquela menina, dizendo: sai agora em nome de Jesus. E aquela menina nunca mais teve aquelas adivinhações. Só que parecia tudo legal. Só que aquele problema ali, o fato daquela menina não ter mais isso, trouxe um problema para aquela cidade, para algumas pessoas que utilizavam desse artifício da adivinhação para trazer o quê? O quê, irmão? Lucro, não é verdade? Trazendo o quê? Lucro para a vida deles. Então, automaticamente, esses homens foram aos magistrados fazer queixa. Olha, esses homens judeus estão aqui, eles estão trazendo um costume que não é nosso. Inclusive, eles tiraram o espírito que estava sobre a menina, que trazia lucro para a gente. E Paulo e Silas foram, naquele momento, lançados na prisão por causa da fé, por causa da missão que estava sobre a vida deles. E quando eles são lançados na prisão, eu queria fazer aqui um paralelo. Imagina se fosse com você, irmão. Imagina você que está fazendo a obra de Deus, você que tem clamado, tem pregado o Evangelho, e de repente você se vê numa situação de prisão. Alguém te prendeu, alguém te colocou numa situação desconfortável. O que você faria? Qual seria a tua mente? Talvez você reclamaria. Talvez você dissesse para Deus: poxa, Senhor, eu estou aqui pregando, eu estou aqui orando, eu estou fazendo a vontade do Senhor, e o que eu recebo? Eu recebo essa prisão? Eu recebo esse açoite? Eu recebo esse espancamento? É isso que eu recebo por fazer a obra do Senhor? Poxa, quantos crentes hoje fazem a mesma coisa? Porque eles acham que o fato de ir na igreja vai fazer com que a vida deles seja um mar de rosas. E não vai ser. Muito pelo contrário. Vai ser mais embate, mais problema, mais dificuldade, mais lutas e mais superação. Mas por que, pastor, nós temos que passar por isso? Porque o dia bom e o dia mau vem para todos. Só que agora você sente mais.
E qual é a diferença, então? É que você agora não passa por isso sozinho. Contigo está, aleluia, a vitória que foi vencida na cruz. Você não passa por essa luta mais sozinho. Há um que está contigo. E se ainda tu entrasse na fornalha, ele estaria lá com você. Se você fosse lançado na cova, lá ele estaria com você. Perceba que a Bíblia nos ensina que Deus nunca livrou as pessoas dos problemas, mas que Ele sempre esteve com as pessoas nos problemas. E é isso que as pessoas não entendem. Eu não posso pedir para Deus tirar o problema, porque se Ele me tira o problema, eu nunca vou ser maduro, porque eu não aprendi a vencer. Então, uma pessoa inteligente nunca vai falar, me tira esse problema, não. Você vai orar dizendo, Senhor, me ensina a enfrentar esse problema. Me ensina a superar esse obstáculo, porque a maior luta não está no problema, está na nossa mente. A maior batalha que existe não está do lado de fora, está do lado de dentro. E a gente sempre vai buscar um culpado para os nossos problemas. É fulano, é ciclano, é o marido, é a esposa, é o filho. Não há culpado. O culpado sou eu, que não aprendi a lidar com as problemáticas da vida. E como que eu aprendo, pastor? Pelo amor de Deus, nós temos a bússola da fé para nos guiar, que é a palavra de Deus. Eu sei tudo, eu posso até conhecer a letra, mas vai ser a prática do dia a dia que vai me fortalecer para enfrentar. Então, por isso que quando nós clamamos ao Senhor, Ele vai nos fortalecendo. Não é um jargão cristão, não é um jargão de igreja. É prática de oração, é prática de busca da palavra. É isso que vai nos alimentar. O resto é vaidade. Aleluia. Agora, Paulo foi lançado lá com Silas, tinha todo motivo para reclamar. Agora, olha o texto que está dizendo, aqui no versículo 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam hinos a quem? A Deus. Eles não desperdiçaram tempo chorando e reclamando. Mas eles louvavam, você imagina. Por isso que eu falo que o verdadeiro crente cristão, ele é tido como maluco, doido, varrido. Por quê? Porque imagina lá, os presos naquela cadeia dizendo, a gente está aqui que a gente roubou, a gente matou, a gente traficou. Esses caras estão presos porque expulsaram um espírito de adivinhação da menina. E os caras apanharam, tomaram quarentena de açoite. E olha o estado dos caras aqui agora. Os caras estão cantando, irmão. Os caras estão orando. Só pode ser doido. Gente doida. Crente doido. É uma verdade. Porque era para ele estar chorando, pedindo a Deus misericórdia. Senhor, nos tira dessa prisão. Irmãos, quando Deus nos coloca numa situação, é porque não importa mais a nossa vida, não importa mais a sua vida, mas a vida daqueles que estão ao teu redor. Entenda bem, a nossa vida já está em Deus. Se a minha vida já está em Deus, não se preocupe. Deus está onde? Controle. Aleluia. Tem um controle aí, irmão? Se Deus está no controle, eu não tenho que me preocupar mais. Então, para que essa ansiedade? Para que esse pensamento? Como se o mundo fosse acabar daqui a pouco. Não é verdade? Então, a palavra que eu tenho para deixar é: acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Se Deus está no controle, deixa Ele trabalhar em nome de Jesus. Não é verdade? Agora, Paulo e Silas estão lá cantando, louvando e orando ao Senhor. O que acontece naquela prisão? Um grande terremoto vem naquele ambiente. E as prisões de... Olha só, o texto está dizendo... Não, vamos ler. Versículo 26. E de repente... Diga comigo, de repente... Está entendendo? Quando você ora e quando você louva a Deus, de repente algo vai acontecer na sua vida. Quando você busca o Senhor, de repente o milagre acontece. Quando você está na dispensação do Senhor,
de repente, algo começa a acontecer. De repente. Foi tudo programado? Por eles não. Mas pelo Espírito Santo estava tudo pronto. Então ele está dizendo que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. Foram uma porta? Foram duas? Todas as portas. E foram soltas as prisões de quem? Percebeu? Quando você busca Deus, em meio à tribulação, em meio à guerra, em meio às batalhas espirituais, entenda, essa soltura não vai ser só na sua vida, mas de todos, irmãos. Porque aonde Deus está, o mal não tem que estar. Glória a Deus. Então, a minha pergunta para mim, para você é: qual é o ambiente que você está frequentando? E se você estiver num ambiente de libertação e de cura, não importa como você entrou, mas que você vai sair daqui diferente, você vai. Aleluia! Porque esse é o ambiente de cura, de milagre. Porque todos estamos no mesmo ambiente, buscando a mesma coisa, que é a presença da glória de Deus. Então, todos foram soltos. Então, o carcereiro estava no terceiro sono. O que estava guardando a prisão, ele estava dizendo: esses caras são chatos, estão cantando, estão orando. Eles são doidos mesmo, vou dormir. Ele dormiu. Só que quando ele sente o tremor na terra, o alicerce tremendo, e as cadeias se abrindo, ele acorda. E quando ele vê as portas abertas, ele falou: como que eu vou dar conta dos presos? Eu vou tirar essa espada aqui e vou me matar. Como que eu vou dar conta de todos esses presos? Só que ele não sabia de uma coisa: até os presos estavam com medo. O que isso significa no mundo espiritual? Que quando Deus nos chama para a liberdade, nós temos medo da liberdade. Porque nós não sabemos viver em liberdade. O povo quer sempre estar preso em alguma coisa. Preso na religião, preso num pastor, preso numa denominação, preso em alguém, preso num relacionamento, preso em trabalho, sempre preso. E a Bíblia fala: foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E aí quando Cristo nos liberta, a gente fala: não, tem que me prender alguma coisa. É ou não é? Você quer se prender, você não consegue ser livre. O que é ser livre? É não depender de nada nem de ninguém, apenas da graça e da misericórdia de Deus. É Deus que provê, é Deus que está na frente, é Deus que vai mover corações a teu favor. Aleluia! Então a liberdade de Cristo é, sabe dizer o quê? É dizer não para aquilo que não convém agradar a Deus. E eu é que decido. Não é uma obrigação fazer, mas é um desejo do meu coração estar com Ele. Eu estou na igreja, eu faço parte da igreja, não é uma obrigação. Não, pastor, não, eu posso hoje dizer assim: tchau, gente. Viu um pastor aí para ficar no meu lugar e eu vou tocar meu barco. Eu posso fazer, mas eu amo fazer o que eu faço. Então eu estou igual aquele povo que eu queimei os meus carros no fogo e arrebentei meus barcos, eu não tenho para onde ir. Como Pedro. Jesus fala: vocês também não vão embora? Pedro fala: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então é para esse Jesus que nós corremos. Então os presos estão lá, mas ninguém fugiu. Ninguém foi embora. E Paulo fala para o carcereiro: ei, cara, não faça isso não. Está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui, olha só. E aí ele pede uma luz. E saltando dentro, versículo 29, todo trêmulo, ele se prostrou. Olha só, o carcereiro está na outra condição, mudou. Se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Olha só, agora a preocupação dele não é mais dar conta dos presos. Ele estava preocupado em
Se algum preso ia fugir, ele precisava dar conta disso. Já mudou a história aqui. O objetivo dele agora é o que fazer para ser salvo. É o que fazer para receber a salvação. Está entendendo aqui, irmão? É a salvação que está em jogo aqui. E aí Paulo poderia dizer, rapaz, se você crê em Jesus, você será salvo. Mas o apóstolo Paulo entendeu, ele buscou algo maior. E sabe o que é maior? Não é você ser salvo, é a sua casa ser salva. Por isso que ele diz, creia no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Irmão, que benefício tem no dia da redenção eu ir lá para a glória e falar assim, me salvei desse mundo mal, meu nome está escrito no livro da vida e a minha casa não. Me ajuda. É de um egoísmo gigantesco. Então, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, você não pode apenas lutar pela sua salvação, mas você precisa lutar pela salvação da tua casa. Aleluia! Era isso que Paulo estava pregando para aquele homem. Serás salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite, meu Deus do céu, que noite é essa? Naquela mesma noite de terremoto, de espancamento, de oração, de adoração a Deus, de terremoto, aleluia! De prisões sendo soltas. Você está vendo aqui que ele tenta um suicídio. Quantas pessoas agora não estão buscando suicídio? Se você pegar os dados aí, quantas pessoas morrem no dia porque deram um cabo da sua própria vida? Ou pior ainda, quantas pessoas colocam outras pessoas em perigo? Eu testemunhei, né? Nós saímos da igreja aqui de manhã, consagração, e aí ali na Dutra, um cara com a esposa, mulher atrás, fugindo da Polícia Rodoviária Federal. Quem ia ganhar o tiro? Ele que está pilotando ou a mulher que estava atrás? Então, se ele se salvou, eu não sei qual foi o fim da história, eu não fui atrás para saber. Aleluia. Mas, onde está o amor nisso? O que é mais fácil? Salvar uma vida ou salvar os bens? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Não é isso? O mais precioso para nós é a nossa casa. Por isso que Paulo prega para esse homem aqui. Ele fala aqui no versículo 32, e lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Cara, ele saiu da prisão. Que noite é essa? Vamos lá. Ele sai da prisão, ele era um prisioneiro, ele e Silas, só que agora ele sai de prisioneiro para um homem que está pregando para o carcereiro. O carcereiro recebe a palavra, o carcereiro lava ele, que ele estava ensanguentado, porque tinha apanhado naquele dia, naquela hora. E aí ele é lavado e agora Paulo poderia falar assim, você me prendeu, agora eu vou te amotar afogado nessa água. Não é não? Mas não. Paulo e Silas batizaram aquele homem, irmão. Eu te pergunto, quantas vezes ele foi no culto? Quantos estudos bíblicos ele fez para se batizar? Quantos encontros com a palavra de Deus ele teve? Ele só teve aquela noite. Ele só teve aquele momento. Ele só teve uma oportunidade. E naquela oportunidade, ele abraçou, ele agarrou com unhas e dentes. E aí ele estava na casa do carcereiro. Você não entendeu? Ele estava na prisão. Agora ele está na casa do carcereiro. Que loucura é essa? Que doideira é essa que está acontecendo aqui? E agora ele está dizendo assim, ó, no versículo 34, então levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. Irmãos, o cara saiu de prisioneiro para um jantar. Aleluia! As coisas de Deus,
é loucura para os que perecem, mas para os que creem é o poder de Deus. A gente não entende no primeiro momento, mas Deus está te chamando para você, que tem hora que você não precisa entender, você só precisa crer. É como eu sempre digo, você quer entender tudo? Você tem que entrar no caminho, porque é no caminho que Ele vai te contar. É na caminhada que Ele fala, é na caminhada que Ele se revela. É caminhar, irmão, sentado esperando cair do céu, não irá acontecer. Você precisa sair do lugar, amém? Então, Ele está lá sentado à mesa, e na sua crença em Deus se alegrou com toda a sua casa. Olha que loucura, irmãos. Meu Deus do céu. Como está a sua casa? Eu te pergunto. Como está a sua família? Olha, nós temos testemunhos maravilhosos de pessoas que entregaram a sua vida a Jesus e no primeiro momento ela não enxergou nenhuma bênção, ela não enxergou nenhum milagre. Mas sabe quando ela tomou posse da vitória? Na perseverança, na luta, na busca ao Senhor. Tem pessoas que acham que vai num culto e pronto, recebeu a bênção. Não, irmão. É o resultado de uma vida de dedicação ao Senhor, de intercessão ao Senhor. Quantas mulheres, eu falo mulheres porque as mulheres é um número maior na igreja. Quantas mulheres que abriram mão de tanta coisa para buscar pela sua casa, pelo seu marido, porque o homem, se ele se converter, ele traz a família toda. É o caso do carcereiro. Se o homem se converte, a mulher vem junto, irmão. Vem as crianças, vai todo mundo. É a coisa mais fácil que existe. Por isso que o homem, ele tem o coração mais duro de se converter a Jesus. Porque se ele se converte, a casa toda caminha. A casa toda é liberta, a casa toda caminha com Jesus. Por isso que o homem tem o coração mais duro e a luta é maior para que o homem se converta. A mulher não, a mulher é mais frágil, no sentido emocional, tá? Porque a mulher é forte, mas no sentido emocional ela não é. Então tem umas que começam, eu vou buscar pela minha casa. No primeiro problema ela já desistiu, já parou de orar, o propósito foi abandonado. Hã? A mulher, assim, depois aí o bicho pega, ela volta, eu preciso buscar. O homem não precisa fazer muita força, gente. Se arruma que a gente vai pro culto. A mulher não quer, tu vai, todo mundo vai. Aqui em casa é assim. Vai ou não vai? Vai. Agora a mulher, se ela chega pro marido, vamos para a igreja. Quero ver. Nem amarrado eu vou. Não vou. Tu não manda em mim, mulher. Aí começa a falar grosso, porque ele mostra aqui falando grosso. Ele manda na casa. Só que ele esqueceu que a mulher tem alguém com ela que é maior do que ele. E que se ela crê nisso, ela também tem o poder de salvar toda a sua casa. Então o poder, irmão, não está no homem, não está na mulher, o poder está na busca ao Senhor. Na oração, na busca a Deus, na palavra do Senhor. Você, quem crê nisso aqui? Em nome de Jesus. Se você crê, a Bíblia está dizendo aqui, ó, se creres, serás salvo tu e a tua casa. Jesus está falando assim, ó, agora não depende mais de Jesus, não depende mais de Deus, não depende de pastor, de irmã, do mistério, não precisa mais de ninguém. É a tua fé agora. Se tu creres, verás a glória de Deus. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, você tem que tomar posse disso. Pastor, como é que eu tomo posse? Hoje é domingo, você recebeu a palavra. Eu quero observar amanhã, segunda-feira, como que você vai viver essa palavra. Como que você vai viver essa palavra durante essa próxima semana. Porque muitos vão dizer, não vai dar para mim na igreja por causa disso. É que está calor, é que está assim, é que está assado. Irmão, então tu não está crendo. Vamos lá. Crer é marchar. Não foi isso que Deus falou para Moisés? Senhor, olha o povo, olha os soldados egípcios vindo aí. Olha o mar diante da gente, Moisés. Por que tu clamas a mim? Tem hora que não é para clamar, irmão. É para marchar.
Como tu quer salvar a tua casa, a tua família, se tu não gasta 5 minutos de oração? Intercedendo pelos teus, clamando pelos teus. Não adianta falar, pregar, abrir a boca. A melhor e maior pregação é a tua transformação. Se você é aquela mulher que gritava dentro de casa, tocava, agora eu não estou te vendo mais gritar, o que está vendo? Porque ao invés de tu gritar com os teus, tu está orando por eles. Guarda para você o grito. Sabe o que você faz? Faz uma caminhada, vai na rua e dá um grito para liberar. Porque dentro de casa ficar gritando é coisa de maluco. Tá achando que também eu dou um grito na minha casa? De vez em quando eu dou, né? A minha esposa está gritando por quê? Porque eu quero gritar! Velho. Mas isso não resolve, irmão. Resolve ou não resolve? Não resolve. Então a nossa transformação é que vai mudar o quadro da situação. Você crê nisso? Então eu quero ver tua transformação em nome de Jesus. Eu quero ver o teu comprometimento com a palavra de Deus. Eu quero ver o teu comprometimento com a oração. E aí a gente vai olhar nos próximos cultos. Você aqui adorando a Deus, você servindo ao Senhor, você abandonando as coisas que não faz sentido para a tua vida e se apegando àquele que tem o poder de mudar toda a tua história. Aí nós iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pega essa palavra aí, irmão. Toma posse dela aí, em nome de Jesus. Porque maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo.